Este vídeo aqui vai ser a salvação da sua viagem. Oi, eu sou a Camila e esse aqui é o Mundo Cabe na Mala. Brincadeiras à parte, hoje eu quero conversar com vocês sobre os erros que eu cometi lá na minha primeira viagem internacional em 2012 e o que eu faria de diferente se eu estivesse planejando essa mesma viagem hoje. Para contextualizar um pouco, a minha primeira viagem internacional foi em 2012 para a Alemanha, para ver a turnê de duas bandas pop que eu adoro até hoje, que é New Kids on the Block e Backstreet Boys. Sim, eu já comecei com um propósito maravilhoso de viajar para ver shows e depois daí virou uma mania. Para começar a lista em grande estilo dos erros para nossa viagem internacional, né, dessa viagem que eu fiz, vamos começar pelo planejamento. Porque nessa viagem que eu fiz aí de 2012 não teve planejamento. Uma amiga minha me chamou na época para viajar uma semana antes da viagem, do embarque dela no caso, e eu não tive muito tempo de planejamento. Eu só tive meio que 2 dias para pensar e resolver tudo, comprar tudo em relação à viagem. Com certeza essa é uma parte muito crucial que eu mudaria, principalmente porque na época eu já sabia que ela ia viajar. A viagem era em maio e desde janeiro mais ou menos eu já sabia que ela faria essa viagem. Então eu teria conversado com ela para eu me programar e juntar o meu dinheiro, né, fazer aí o meu orçamento direitinho mensal até a viagem acontecer e não ficar aí me matando depois da viagem. Eu teria pesquisado também a passagem com antecedência, porque como foi em cima da hora, eu acabei pegando a sugestão tanto dessa minha amiga com quem eu fui viajar, como de outra colega nossa, como a agência de viagem. Então não que sempre comprar com a agência é caro, tá? Mas como foi muito em cima da hora, eu aceitei o que ela me ofereceu. Outra coisa que eu teria planejado com antecedência é a compra dos ingressos. A gente foi em 3 shows, então eu teria comprado com antecedência, né, pelo menos tentado comprar, sei lá, um por mês, por causa da conversão do dólar não ter afetado tanto o meu orçamento, ou ter juntado aí o dinheiro durante os meses anteriores para, se eu fosse comprar direto, né, todos os 3 de uma vez só, eu ter esse orçamento em mãos para pagar e não ficar pagando depois que eu voltasse da viagem. Além disso, na época, a gente comprou também o meet and greet, ou seja, para tirar a foto com eles. Então, se eu tivesse o planejamento, eu teria comprado as fotos certas que eu queria comprar e também até ter tido oportunidade para tirar foto com a outra banda, que acabou que quando a gente foi ver já tinha esgotado. Então, o planejamento, a falta de planejamento, também eu tive que aceitar o que tinha na hora. E além disso, como eu não me planejei, como eu não me organizei, bem antes eu tinha comprado o ingresso para o show do Rock 7, a dupla Rock 7 que ia acontecer no Brasil. E como eram 3 shows, eu só tinha comprado ingresso para 2 porque eu ia voltar. Mas como o show foi tão bom, eu acabei decidindo ficar para assistir o terceiro e eu tive que remarcar minha viagem, né, o meu voo, tive que remarcar para o outro dia e acabei perdendo o ingresso do Rock 7 porque eu não consegui nem vender na época, né? Essa falta de planejamento me fez gastar a mais e perder dinheiro. Outra coisa que eu teria feito diferente teria sido a escolha das hospedagens. Na época eu fiquei em hostel sem saber que era hostel ainda e eu gostei bastante, não tive problema nenhum com nenhum dos 3 hostels, tá? O que eu teria mudado é realmente a estrutura. 2 das hospedagens a gente escolheu com um quarto compartilhado, apesar do banheiro privativo e apesar dos hotéis estarem vazios, a gente acabou não compartilhando com ninguém, mas quando a gente chegou lá, a gente quis trocar. Então eu já teria optado antes mesmo de viajar pela opção do quarto privativo, né, com banheiro privativo, pra gente ficar mais tranquila, porque como a gente ia ficar na correria dos shows, a gente não ia ficar tempo para descansar nem nada, a gente não queria incomodar outras pessoas. Então ter quarto só pra gente ficaria muito mais prático. Eu com certeza teria feito uma estrutura melhor aí para as hospedagens. Eu também teria preparado um roteiro antecipado para conhecer, para visitar ali nas 3 cidades que a gente foi. Uma das cidades eu acabei tendo um tempo para descanso, vamos dizer assim, eu fiquei um dia praticamente sem fazer nada, e aí eu não sabia o que fazer, não tinha onde ir, e o que eu fiz, como era na Alemanha, eu não falava alemão, eu acabei tipo meio que saindo do hotel, do hostel, da hospedagem, mas eu só andei em linha reta, meio que dei uma volta assim em vários quarteirões para não me perder, olhei ali, gostei do bairro, conheci em volta, fiquei super encantada, mas eu teria feito um roteiro para conhecer mais as 3 cidades. Mesmo que a viagem tenha sido bem rápida, o roteiro ia me ajudar bastante nesses momentos que eu ia ter nada para fazer. Eu teria também comprado um chip internacional. 2012, eu não consigo lembrar exatamente como é que estava funcionando na época as coisas de celulares e chip internacional. Eu lembro que eu levei a minha câmera mesmo, câmera, não era celular, câmera para fazer as fotos e os vídeos dos shows. O celular em si, eu não lembro se eu ainda estava com algum celular ou não. Me desculpem, realmente vai ser uma falha aqui nesse vídeo, porque esse detalhe eu não consigo me lembrar, mas o que eu sei é que eu não tinha um chip internacional para me comunicar. Então, quando eu cheguei lá, eu acabei ligando para minha mãe do orelhão de dentro do aeroporto. Foi depois que eu comi, eu consegui trocar umas moedinhas, então eu usei o orelhão na época no aeroporto
aeroporto para ligar para minha mãe, para avisar que tá tudo bem. E também eu acabei usando o telefone do hotel. Mas eu teria sim contratado um chip internacional. Hoje a gente tem até a possibilidade dos chips digitais, né? Virtuais, que você nem precisa ter espaço no seu celular de chip. É só você baixar o aplicativo e fazer todas as configurações e tá tudo certo. Ah, uma coisa que nem tava no roteiro, mas eu acabei de lembrar. Eu nem tinha colocado, eu tinha esquecido de colocar no roteiro nesse vídeo. A mala. Eu viajei com uma mala, eu vou deixar a foto da mala aqui pra vocês darem uma olhada. Eu viajei com essa mala gigantesca pra uma viagem de 5 dias. Gente, pelo amor de Deus. E despachada, óbvio, porque isso não vai dentro do avião. Eu levei um tubo de creme, acho que desse tamanho, mais ou menos, que eu não embalei direito e vazou tudo na mala. Olha, foi um peso desnecessário, um despacho desnecessário. Hoje, com certeza, eu teria viajado só de mochila, ou uma malinha de mão mesmo, sabe? Com menos roupa, ter organizado melhor o guarda-roupa para essa viagem e não precisar ficar carregando tanto peso. Como eu falei, infelizmente não consigo lembrar de muitos detalhes, principalmente porque foi uma viagem assim decidida bem em cima da hora, né? Então, alguns detalhes dessa preparação eu realmente não consigo lembrar. Eu não lembro se eu acabei contratando o seguro viagem com a agência. Se eu não contratei, ainda bem que ninguém da imigração me pediu, porque na época já era obrigatório, se eu não me engano, o seguro viagem lá para o espaço Schengen, né, para a União Europeia. Tirando a minha bagagem que foi extraviada quando chegou lá, ela chegou com 2 horas de atraso lá onde eu tava, então eu poderia ter acionado, se eu já soubesse das informações que eu sei hoje, que a gente pode acionar tanto a companhia aérea quanto também o seguro viagem para respaldar a gente, né? Ainda bem, uma coisa que eu falo, o que primordial na sua viagem é o seguro viagem. Não importa aí o que tipo de viagem você vai fazer, para onde você vai, sempre contrate seguro viagem. A gente sabe que às vezes eles não pedem o comprovante da imigração, mas não é por causa disso que você vai deixar de contratar. Uma das coisas que eu mais errei nessa viagem internacional, que foi a primeira que eu fiz lá em 2012, foi a conta do dinheiro, né, da moeda. Eu comprei o euro no aeroporto. Eu acabei esquecendo que eu tinha que levar dinheiro e lembrei disso quando eu cheguei no aeroporto. E aí, lógico, eu comprei na casa, a primeira casa de câmbio que eu achei, paguei, né, super caro, tanto a conversão quanto as taxas, não sabia nem quanto de dinheiro levar. Hoje em dia, a parte de a gente fazer a troca, né, da moeda é muito mais fácil, porque hoje em dia a gente tem os cartões globais que a gente usa como cartão de débito. Então se prepare para você aí fazer a variação do câmbio, né, aproveitar a variação do câmbio, fazer a troca do dinheiro aos poucos. Se você tem lá, sei lá, 6 meses, 1 ano para preparar sua viagem, compre a moeda aos poucos, porque você aproveita essa variação e não vai gastar mais do que precisa. Outra coisa que eu teria feito de diferente não é em relação ao planejamento da viagem em si, é uma experiência, vamos dizer assim, mas é ter falado com o Danny do New Kids on the Block no aeroporto. Quando eu cheguei lá no primeiro aeroporto na Alemanha, eu estava sozinha, a minha bagagem tinha sido perdida, eu estava cansada, 12, 15 horas de voo, eu queria tomar um banho, eu estava começando a ficar doente, com o nariz todo travado, e aí de repente eu dou de cara com o Danny. Não tinha nenhuma fã, não tinha nenhum estardalhaço, sabe? A gente estava só eu e ele ali no salãozinho, e eu fiquei morrendo de vergonha de conversar com ele, de meu inglês travar, sabe? Enfim, eu fiquei com muita vergonha, acabei indo embora. A gente que é fã das bandas, às vezes a gente tem essa empolgação de ver, de querer tirar foto, de conhecer. Perdi, entre aspas, uma oportunidade, mas tudo bem, acontece, né? Depois, no show, como a gente conseguiu ficar bem próximo ali da grade do palco, ele reconheceu a gente nos 3 shows, foi muito divertido, foi muito legal, mas sim, era uma coisa que eu teria feito diferente, porque é uma experiência, né? Eu teria conhecido, praticado meu inglês, né? Em relação ao planejamento da viagem, eu praticamente teria feito tudo com mais organização, né? Mais calma, mais planejamento, porque neste caso, dessa viagem pra mim, eu já sabia que ela ia viajar. Eu já sabia que a turnê ia acontecer com pelo menos 6 meses de antecedência. Então eu tinha esse tempo pra me preparar. Não sei nem por que na época eu não abri a minha cabeça e falei, vamos preparar. Por isso que eu falo que o planejamento é tão importante. Na época, eu voltei da viagem e eu ainda tinha pelo menos uns 2.000, mais de 2.000 reais pra pagar por causa da viagem. Então, prestem atenção. Quando eu falo pra gente fazer um planejamento, não é detalhar tudo, porque tem coisas que a gente não tem como controlar, mas é a gente se preparar para não voltar pagando ainda a viagem, para não gastar mais do que pode ou mais do que precisa, para nossa viagem ser tranquila. Graças a Deus, essa primeira viagem, apesar de não ter sido bem planejada, ela foi tranquila, aconteceu tudo lindo, maravilhoso, sabe? Foi assim uma experiência maravilhosa. Mas sim, eu teria feito muita coisa diferente. E ainda me abriu a cabeça
cabeça pra realmente viajar. Eu já tinha o sonho de viajar, mas eu sempre ficava, quando tiver que acontecer, se tiver que acontecer, todas essas coisas, sabe? E eu ter a oportunidade de agir foi muito bom, porque me abriu a cabeça para as possibilidades de que sim, era possível eu poder viajar para outros países. Realmente foi uma viagem inesquecível, mas eu quis trazer esses erros aqui que eu cometi e dividir com vocês para vocês não cometerem os mesmos erros. Em relação ao planejamento, eu acho que é muito importante justamente porque o nosso dinheiro não cai de árvore, né? Pra gente valorizar o nosso dinheiro e realmente gastar com o que precisa, com o que é necessário, com as nossas experiências. Então faça o seu orçamento com calma, com tranquilidade, com antecedência e para fazer aí de acordo com o que você quer viver na viagem, para você realizar o seu sonho realmente maravilhosamente bem. Agora me diz aqui nos comentários, se você já viaja, qual foi o maior erro que você cometeu aí numa das suas viagens e o que você faria de diferente hoje? Se você não viaja, qual desses erros que eu cometi você acha que foi o pior? Comenta aqui, eu quero saber. Se você gosta desse tipo de vídeo onde eu falo um pouco mais das minhas experiências de viagens, deixa o like aqui, comenta aqui para eu saber, para eu trazer mais esses vídeos assim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no botão aqui embaixo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!